Estudo sobre o Evangelho de João, parte 76, 29/3/2024. João, capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 16. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. João 15, 12-16. 3 pontos importantes exigem nossa atenção nesta passagem. Em cada um deles, a linguagem de nosso Senhor Jesus Cristo está cheia de instruções impressionantes. Devemos observar primeiro como nosso Senhor fala da graça do amor fraterno. Ele volta a ela uma segunda vez, embora já tenha falado disso na parte anterior de seu discurso. Ele quer que saibamos que nunca podemos pensar muito bem no amor, dar muito peso a ele, trabalhar muito para praticá-lo. As verdades que nosso Mestre acha necessário impor em nós pela repetição deve ser de importância de primeira classe. Ele nos manda amar uns aos outros. Este é o meu mandamento. É um dever positivo, colocado em nossas consciências, praticar essa graça. Não temos mais direito de negligenciá-lo do que qualquer um dos 10 preceitos dados no Monte Sinai. Ele fornece o mais alto padrão de amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nenhuma medida inferior deve nos contentar. O discípulo mais fraco, ou mais baixo, ou mais ignorante, ou mais defeituoso, não deve ser desprezado. Todos devem ser amados com um amor ativo, abnegado e abnegado. Aquele que não pode fazer isso, ou não tentará fazê-lo, está desobedecendo ao comando de seu mestre. Um preceito como este deve suscitar em nós grandes indagações no coração. Condena o espírito egoísta, mal-humorado, ciumento e mal-humorado de muitos cristãos professos, com uma condenação abrangente. As sãs visões da doutrina e o conhecimento da controvérsia de nada nos valerão, afinal, se nada soubermos do amor. Sem caridade, podemos passar muito bem como clérigos, mas sem caridade não somos melhores, diz Paulo, do que latão que soa e símbolo que retine. 1 Coríntios 13:1. Onde não há amor semelhante ao de Cristo, não há graça, não há obra do Espírito, não há realidade em nossa religião. Bem-aventurados os que não se esquecem do mandamento de Cristo. São aqueles que terão direitos à árvore da vida e entrarão na cidade celestial. O professor sem amor é impróprio para o céu. Devemos observar, em segundo lugar, como nosso Senhor fala da relação entre ele e os verdadeiros crentes. Ele diz: de agora em diante, não os chamamos de servos, mas os chamamos de amigos. Este é realmente um privilégio glorioso. Conhecer a Cristo, servir a Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, trabalhar na vinha de Cristo, travar as batalhas de Cristo. Tudo isto não é pouca coisa, mas que homens e mulheres pecadores como nós sejamos chamados de amigos de Cristo. É algo que nossas mentes fracas dificilmente podem entender e assimilar. O Rei dos Reis é Senhor dos Senhores. Não apenas se compadece e salva todos aqueles que creem nele, mas na verdade os chama de seus amigos.
Não devemos nos admirar, em face de uma linguagem como essa, que Paulo dissesse que o amor de Cristo excede todo o entendimento e conhecimento. Efésios 3,19. Deixe a expressão diante de nós encorajar os cristãos a lidar familiarmente com Cristo em oração. Por que deveríamos ter medo de abrir todo o nosso coração e revelar todos os nossos segredos ao falar com alguém que nos chama de seus amigos? Que nos anime em todos os problemas e tristezas da vida e aumente nossa confiança em nosso Senhor. Aquele que tem amigos, diz Salomão, se mostrará amigável. Provérbios 18, 24. Certamente nosso grande mestre no céu nunca abandonará seus amigos. Pobres e indignos como somos, ele não nos rejeitará, mas ficará ao nosso lado e nos guardará até o fim. Davi nunca esqueceu Jonatas, e o filho de Davi nunca esquecerá seu povo. Nenhum tão rico, tão forte, tão bem de vida, tão completamente provido como o homem de quem Cristo diz. Devemos observar, por último, como nosso Senhor fala da doutrina da eleição. Ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para que vades e deis frutos. A escolha aqui mencionada é evidentemente dupla. Inclui não apenas a eleição para o ofício apostólico, que era peculiar aos 11, mas a eleição para a vida eterna, que é privilégio de todos os crentes. Para esta última escolha, no que nos diz respeito, especialmente, podemos dirigir nossa atenção com proveito. A eleição para a vida eterna é uma verdade das Escrituras que devemos receber humildemente e crer implicitamente. Porque o Senhor Jesus chama alguns e não chama outros? Vivifica quem Ele quer e deixa outros sozinhos em seus pecados. Essas são coisas profundas que não podemos explicar, que nos basta saber que é um fato. Deus deve começar a obra da graça no coração do homem e da mulher, ou então o homem e a mulher nunca será salvo. Cristo deve primeiro nos escolher e nos chamar pelo seu Espírito, ou então nunca escolheremos a Cristo. Sem dúvida, se não formos salvos, não teremos ninguém para culpar além de nós mesmos. Mas, se salvos, certamente traçaremos o início de nossa salvação, a graça escolhida de Cristo. Nossa canção por toda a eternidade será aquela que saiu dos lábios de Jonas. A salvação é do Senhor. Jonas 2,9. A eleição é sempre para a santificação. Aqueles a quem Cristo escolhe dentro da humanidade, Ele escolhe não apenas para que sejam salvos, mas para que produzem frutos e frutos que possam ser vistos. Qualquer outra eleição além desta é uma mera ilusão, vã e uma invenção miserável do homem. Foi a fé na esperança e o amor dos Tessalonicenses que fizeram Paulo dizer: conheço a sua eleição de Deus. 1 Tessalonicenses 1,4. Onde não há fruto visível de santificação, podemos ter certeza de que não há eleição. Armados com princípios como esses, não temos motivos para temer a doutrina da eleição. Como qualquer outra verdade do Evangelho, é passível de ser abusada e pervertida. Mas para uma mente piedosa, como o 17º artigo da Igreja da Inglaterra realmente diz, é uma doutrina cheia de conforto, doce, agradável e indescritível. Amém. Tem continuação. Louvado seja teu santo nome, ó Deus. Te agradecemos por tudo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém.